Vamos vamos iniciar nossa discussão. Hoje a gente vai. Rafael começou, já saiu fora já. Caiu lá já o homem. Vamos começar a nossa discussão e o tema que a gente vai falar hoje aqui é um tema bastante interessante e creio que pode estar auxiliando, né, a gente do entendimento, né, da questão relacionada ao AVC e também à estimulação transcraniana, que pode ser um trabalho, né, que o Anderson daqui tá desenvolvendo no TCR, né, tem interesse em trabalhar com estimulação transcraniana. A gente já falou outras vezes desse tema, a gente está falando de novo hoje, dessa vez relacionado ao AVC, até porque pode gerar, né, alguma forma de ideia, enfim. Vamos lá. O trabalho é intitulado o seguinte: estimulação transcraniana por corrente contínua, nos dois hemisférios, né, biemisférica, para membros superiores, né, num caso de AVC agudo hemiparético. Né, um estudo randomizado, duplo cego e controlado por Shan. Daqui a pouco a gente vai entender todas essas nomenclaturas. É por isso que a gente brincou, né, no começo ali, que tá tudo largado, a reunião não tem que fazer com mais seriedade, porque quando a gente estava entre nós aqui, a gente estava fazendo só marcação direta no texto aqui do artigo. Estava nem fazendo os slides, né? Mas agora que está dando bastante gente aí, está ficando sério o negócio, vamos ter que caprichar um pouco mais. Mas vamos lá. O que esse artigo vai estar trazendo para a gente lá? Então, o AVC, né, ele, em geral, ele tem uma recuperação espontânea. E, na verdade, boa parte das condições das doenças de condições agudas, elas têm uma melhora espontânea. Né? É esperado que o indivíduo tenha uma melhora. No caso do AVC, algo que realmente é esperado. Né? A Sabrina, que investigou durante o TCR dela questões com AVC, ela viu, né, que tinha casos onde o indivíduo realmente melhorava, a gente no ambulatório também. De repente, a gente encaminhava o paciente num estado, chegava no ambulatório lá, ele já estava num estado melhor. E isso tende a acontecer, independente de reabilitação, né, durante os 3 primeiros meses após o AVC. Evidentemente que com a reabilitação, que é feita desde o hospital, mas principalmente via ambulatorial, isso tende a ser aumentado, né? Essa recuperação, que pode ser espontânea, acaba sendo potencializada, né? Bom, e isso acontece, né, devido a alguns mecanismos, né, de neuroplasticidade. Isso acontece tanto de forma espontânea quanto também induzida por uma situação de treinamento, de reabilitação. Nesse caso, né, levando em consideração uma recuperação espontânea, a estimulação transcraniana por corrente contínua, né, que a gente de repente pode pegar um vídeo mais para frente ali, na hora que a gente for fazer a discussão, para quem não conhece a técnica, ela é uma forma de neuromodulação, né? E essa forma de neuromodulação, ela vai proporcionar uma maior estabilidade cortical. Essa é uma ferramenta bastante simples e a gente fala bastante dela justamente porque a gente tem na universidade, a gente tem no grupo do professor Nilo, né? A gente tem lá no laboratório o equipamento, né? Então, por isso que a gente fala bastante, porque é algo que, se a gente quiser fazer, é factível. Então, é uma ferramenta que pode potencializar, né, pelo menos em teoria, esses mecanismos espontâneos de recuperação em indivíduos com um AVC. Por quê? Porque a gente vai ver mais para frente, né, que, bom, se existem alguns mecanismos de neuroplasticidade que estão justificando essa recuperação espontânea, dependendo da parte onde eu vou estar tornando mais fácil a conexão neural, eu posso também promover ou aumentar essa questão dessas conexões neurais, principalmente no local onde foi atingido, né, onde foi afetado pelo AVC. E alguns estudos com neuroimagem, né, com ressonância, eles acabaram demonstrando, né, estudos anteriores, que o uso da estimulação transcraniana por corrente contínua em situações de indivíduos com AVC,
ele acabou proporcionando um aumento no suplemento de oxigênio nas áreas afetadas. Então, bom, o que eles fizeram? Eles utilizaram a estimulação transcraniana e fizeram, né, o estudo de neuroimagem e observaram que o aumento, né, que houve um aumento no fornecimento de oxigênio. Consequentemente, essa área ela estava mais excitável, consequentemente era possível, né, é possível que isso justifique, né, essa melhora espontânea, né? Quando a gente fala melhora espontânea, a gente está falando de melhora independente de um tratamento, de uma reabilitação, de uma fisioterapia, de coisas nesse sentido, tá? Então, é nesse sentido que a gente está falando dessa melhora espontânea. Então, seria independente. Então, você estaria proporcionando algo que o teu próprio organismo, você está potencializando o efeito daquilo que o teu próprio organismo iria realizar. Tá. Então, nesse caso, né, o uso da estimulação transcraniana poderia ser utilizado, né, no caso de um AVC agudo, né, no hemisfério onde aconteceu a lesão, justamente para potencializar essa atividade cortical. Levando em consideração que alguns estudos, né, alguns estudos anteriores acabaram tendo resultados heterogêneos, né, ao observar esse possível efeito da estimulação transcraniana no indivíduo com AVC de uma maneira aguda. Por quê? Porque, dependendo, né, como a maior parte aqui conhece, né, a situação do AVC, a gente sabe que diferentes lesões, diferentes locais afetados podem proporcionar diferentes recuperações também. Então, na situação do AVC agudo, é muito... Se você não fizer uma estratificação muito detalhada nesse indivíduo, você pode acabar proporcionando que os grupos não sejam equivalentes, né? E aí, a intervenção que você está analisando pode estar enviesada justamente por diferentes grupos analisados, né? Então, isso pode ser uma dificuldade, né, na hora de você realizar a observação desses estudos com AVC agudo. Por isso que é importante você estratificar bem o caso da amostra que você vai analisar, né? A Sabrina passou por essa dificuldade, né? Você vai ver que na hora de estratificar, você vai estar perdendo muito mais sujeito do que você vai estar incluindo no estudo, né? Se você quiser fazer um estudo legal. Bom, aí um estudo anterior acabou demonstrando, né, que 5 dias de tratamento com estimulação transcraniana por corrente contínua em indivíduos severamente acometidos, sendo utilizado 2 vezes por semana, iniciando essa estimulação de 48 a 72 horas após o AVC, teria um efeito interessante, né? Ou melhor, esse é o propósito, né, daqui a pouco a gente vai comentar do efeito, mas esse seria o propósito desse artigo que a gente está discutindo. E ele utilizou a estimulação transcraniana de uma forma biemisférica, levando em consideração que a corrente anódica, né, a corrente positiva, estaria no hemisfério afetado, enquanto que a corrente catódica estaria no hemisfério não afetado, com o objetivo de potencializar, né, a questão excitatória no hemisfério acometido. Certo? Beleza, vamos passar aqui para o método, vamos ver que tipo de paciente eles pegaram. Então, eles pegaram os indivíduos, batendo aqui com a mãozinha, os indivíduos que tiveram AVC em território da carótida ou em território supratentorial, caso tenha sido um AVC hemorrágico. Eles utilizaram indivíduos que tiveram lesões corticais ou subcorticais, né, unilaterais, né? A Sabrina também viu que existem algumas condições não tão comuns, mas existem condições onde um território neutro, né, que pode afetar bilateralmente. Eles utilizaram uma população entre 18 a 80 anos, eles utilizaram uma população com acometimento minimamente moderado em membro superior, né, com NIH igual ou superior a 3,
levando em consideração o membro superior, né, e eles excluíram aqueles que não estavam dentro dessas condições. Existem algumas outras aqui, por exemplo, contraindicação à estimulação transcraniana, enfim, depois vocês veem com mais detalhes ali. E no final, né, o que a gente comentou anteriormente, de um total de 800 pacientes, sobraram de fato 32. Né, para a gente ver que quando mais se estratifica, você acaba diminuindo bastante o número de sujeitos nessa questão de AVC agudo. E aí, esses 32, eles distribuíram aleatoriamente em indivíduos que realizariam a estimulação por corrente contínua real e a estimulação SHAM. A gente já vai entender o que é o SHAM. Então, em relação ao local da lesão, não foi observado nenhuma diferença inicial, né, entre o total, né, o volume total da lesão, entre o grupo que realizaria SHAM e o grupo que realizaria estimulação real, né, tanto do ponto de vista do lobo frontal quanto no giro pré-central. Só voltar aqui, né, tanto o volume total, quanto no giro, quanto no lobo frontal. Isso para quê? Para mostrar que a amostra que eles estavam estudando tinha uma lesão semelhante, né? Um grau de lesão semelhante. Beleza. Então, eles fizeram um estudo randomizado, que basicamente é você deixar aquele estudo aleatório, né? Aquela distribuição dos pacientes aleatória, então você não vai escolher quem que vai realizar, quem que não vai realizar a estimulação, né? Quem que vai fazer SHAM, quem que vai fazer real. Eles não fizeram isso, foi sorteado. Duplo cego, por quê? Porque quem estava avaliando, quem estava aplicando a estimulação, não sabia quem que ia pegar real, quem que ia pegar placebo, né, no caso SHAM, e controlado por SHAM. O que é o SHAM? O SHAM, ela é uma situação onde você simula a intervenção. Então, a gente aqui, a maior parte da educação física, o Wanderson vai entender por causa da físio, não tem como você fingir uma fisioterapia, não tem como você fingir um exercício, né? Bom, se o cara está fazendo algum exercício, você sabe, ele sabe que está fazendo o exercício. No entanto, para a estimulação transcraniana, tem como você simular que você está fazendo a estimulação. E como é que você simula? Bom, você monta o equipamento igual. Você monta o equipamento, coloca os eletrodos, você liga o equipamento e depois, um tempinho, você desliga o equipamento. Evidentemente, sem contar para o paciente, sem que ele esteja olhando o equipamento. Então, você está simulando a intervenção de fato, né? É melhor do que você pegar um dia, você testar com o equipamento e você testar sem o equipamento. É diferente a situação sem o equipamento. O SHAM seria, você está com o equipamento, parece que está ligado, você até liga em um primeiro momento, e daí você desliga e engana o sujeito. Tá? Então, como é que foi realizada a estimulação? Eu marquei algumas coisas aqui que é mais para quando o Anderson for estudar com mais detalhes, né? O tamanho dos eletrodos, depois isso vai ser importante para quem for usar, né, esse equipamento, né, 7x5, que geralmente é utilizado. Nesse caso foi bilateral, né, como eu falei anteriormente, sendo a corrente anódica no córtex motor primário, né, então foi na região C3 e C4, de acordo com a escala EEG 1020, então de repente a gente pode até abrir, já prepara lá, Rafael, faz favor, a escala internacional 1020, e a gente vai ver lá que tem um ponto que é C3 e C4, que é basicamente aqui no meio da cabeça, né? C3 porque é do hemisfério direito e esquerdo, né? São opostos, então vai estar aplicando um no lado ou no outro, né? Depende do local da lesão. E a corrente catódica contralateral, né? Na posição contrária ali no caso, né? Se foi em um é C3, no outro é C4 e assim por diante. A corrente que foi utilizada, e para quem não conhece a técnica, sim, é uma corrente elétrica na cabeça do sujeito. Uma corrente bem pequena, uma corrente de 2 miliamperes, né, sendo aplicada por 15 minutos. Sim, a gente está dando choque na cabeça dos caras. Então, é 15 minutos. Geralmente, estudos nessa intervenção vão ter um máximo ali de 20, às vezes 30 minutos, com estimulação transcraniana por corrente contínua. Mais do que 30 minutos, não lembro de ter visto, né? Não lembro de ter visto. Então, eles realizaram 5 dias de intervenção, se a gente lembrar, né? A partir de 48 horas do AVC,
aplicado 2 vezes por dia, então foi um total de 10 sessões, com uma aplicação de manhã, uma aplicação à tarde, com um intervalo do mínimo de 3 horas, aplicado à beira-leito, né? Isso acaba sendo interessante, né, para a gente ir montando a possibilidade de uso no hospital, por exemplo, né? Então, bom, 5 dias, mais ou menos o tempo que o paciente fica aqui, se for AVC. 2 vezes por dia, um equipamento que você vai deixar 15 minutos ali, que tempo para montar, desmontar não vai ser muito diferente de 15 minutos também, coisa de meia hora. Na cama do paciente, ó, parece factível, né? Então, e eles realizaram uma avaliação de eventos adversos, que é comum num tipo de estudo com estimulação com corrente contínua, e eles não observaram nenhum efeito colateral importante durante ou após cada aplicação. Qual foi o objetivo primário desse estudo? Eles utilizaram como avaliação primária a força de preensão palmar, né, a força do hand grip, e também o índice de motricidade de membros superiores. Então, vamos abrir aqui o índice, trouxe aqui para vocês. Então, o índice de motricidade, se a gente pegar aqui a escalinha, era só de membro superior, né? O índice tem inferior e superior, mas aqui eles utilizaram só superior. Para quem está mais acostumado ao meio do hospital, conhece bem na escala de MRC, que está essa primeira parte aqui, e a gente vai ver que esse índice de motricidade, né, ele usa uma estrutura bastante semelhante, né? Então, ele tem basicamente uma pontuação diferente, né? A gente já vai ver o teste que vai ser realizado, mas são 3 testes, né, em cada membro, e daí, ao final dos 3 testes em cada lado, você vai acrescentar a soma de 1, né, para fechar um total possível de 100, né, para membro superior. Daí, quando você faz superior e inferior, você soma, divide por 2 e continua sendo 100 o resultado total. Tá? Mas então vai ser basicamente uma forma de você avaliar de 0 a 5, só que você vai estar ranqueando com algumas notas aqui, né? Por que não é de 0 a 5? Quiseram fazer 0, 11, 19, 22, 26, 33. Acharam adequado. Quais são os testes? Agora vamos precisar da nossa ajuda do nosso tradutor, né? Então, Rafael, faça favor aqui, vamos traduzir aqui para a turma o que seria o primeiro teste. O Anderson já quer para traduzir o segundo ali. O que se fala é o que se destacou ali do número 1 ali? Isso, saiu aqui do destaque. Putz, pinch grip, cara, você me pegou agora. Seria basicamente você pensar, né? Um objeto. Uhum. Seria basicamente você pensar um objeto, né, Cubo de 2 tamanho pré-estabelecido. Né? Uhum. Aqui o segundo lá, Anderson, você que... Flexão de ombro de 90 graus para o braço, tocar o... Não, posição do cotovelo. 90 graus para que o braço toque o ombro. Isso, então você deixa o cotovelo flexionado 90 graus e você tenta alcançar o ombro. Né? E o terceiro lá? Mancha, João? Vai, vamos! Shoulder. Shoulder sim, né? Shoulder. Ombro. Shoulder é ombro. Abdução, né? Abdução do ombro, movendo o cotovelo fletido até o peito. Né? Então, assim, são testes, né? Na verdade, você vai estar fazendo a abdução, né? Do cotovelo abduzido, do ombro abduzido trazendo até o peito. Então, são testes, assim, que até são semelhantes, né? Aos utilizados no MRC. Aí você tem aqui até as instruções, né? De pontuação, como você facilita para pontuar. Mas, então, assim, é um teste bastante simples também de aplicar esse índice de motricidade. Beleza, então índice de motricidade e, contando só os membros superiores, né, e força de preensão palmar. Eles também utilizaram o NIH, que é uma escala para avaliar a severidade do AVC. Quando o indivíduo chega com AVC, ele é realizado essa avaliação e, inclusive, pode ser utilizado até para estratificar se o indivíduo pode ou não realizar trombólise, por exemplo, se for um NIH tão baixo, ele de repente nem realiza trombólise.
Se for um NIH tão alto, de repente ele também não realiza trombólise, enfim. E o índice de Barthel, né, que também é uma avaliação, eu acho que bastante já conhecida no meio, que é uma forma de você avaliar a independência funcional. Elas foram utilizadas no início do tratamento e no final do tratamento, né? E, além disso, foi também realizada uma avaliação 2 meses após o tratamento, 6 meses após o tratamento, certo? Então, no início, no dia seguinte, né, no 6º dia, no caso, 2 meses depois, 6 meses depois, né? Dinamômetro a gente já falou, pressão palmar, fácil, índice de motricidade também a gente já falou, vai de 0 a 100. O NIH vai de 0 a 42, quanto menor o valor, melhor, né? Menos sintomas, menos severo, quanto maior, pior, mais severo, mais grave. E o índice de Barthel é semelhante ao NIH, quanto menor o valor, melhor, é o contrário, né, do NIH, quanto menor o valor, mais dependente, quanto maior o valor, mais independente, né, melhor a situação do sujeito. Aproveitando aqui, já que está do lado aqui, né, a tabela 1 vai mostrar lá as características demográficas, né, dos indivíduos, como, por exemplo, o score do Mini-Mental, score cognitivo, semelhante, né, não teve diferença entre os grupos, tipo de AVC, lado afetado, a força de pressão palmar inicial, o índice de motricidade inicial, o NIH inicial, o Barthel inicial, tudo sem uma diferença. Então, os grupos eram equivalentes. Então, grupos que podem ser comparados. E eles compararam como esses grupos? Eles utilizaram o teste de ANOVA, né, que é um teste utilizado quando há 2 grupos e 2 ou mais grupos e 2 ou mais momentos de avaliação, né? Nesse caso, a gente viu que eram 4 momentos de avaliação em 2 grupos. E eles realizaram a correção, né, a avaliação do pós-hoc de Bonferroni. Por quê? Porque o teste de ANOVA, né, como podem ter 2 ou mais grupos e 2 ou mais momentos, é utilizado um outro teste estatístico depois para identificar onde que está essa diferença, né? Por exemplo, se tivesse vários grupos, digamos que fossem 4 grupos, você teria que identificar onde que está a diferença, se tem em relação ao grupo 1 ao grupo 2, se é o grupo 1 ao grupo 3, grupo 1 ao grupo 4, se é em qual momento, enfim. Aí eles utilizaram também o eta quadrado como forma de avaliar o poder, né, desse efeito que eles podem ou não observar, né? O eta quadrado, né? O eta parcial quadrado, no caso que foi utilizado aqui, geralmente é utilizado no ANOVA, né? E o effect size, agora esqueci a letra do effect size lá, mas a letra grega, mas é utilizado daí quando é testes mais simples. TST, por exemplo. Vamos para os resultados aqui. Nos resultados, vamos virar numa tabela que fica mais fácil. Então, essa primeira tabela é a avaliação pós-tratamento e no acompanhamento, né? Aqueles 2 de 6 meses. E o que eles observaram? Que no 6º dia, né, o efeito pós-tratamento, em relação às variáveis principais, ao desfecho primário do estudo, eles observaram que o índice de motricidade de membros inferiores teve uma diferença significante no quesito interação. No quesito tempo, a gente pode ver aqui que tanto no pós-tratamento quanto no efeito de longo prazo, né, que no caso aqui seria o efeito de 6 meses, apresentou melhor. O que isso quer dizer? Que quando eles pegaram a avaliação no 6º dia, quando eles pegaram a avaliação com 6 meses, essas avaliações foram melhores quando comparado à do dia 1, que foi o dia do baseline, o dia da primeira avaliação. Então, todos os indivíduos melhoraram. Quem realizou a estimulação transcraniana real, quem utilizou o sham. No entanto, o grupo que realizou a estimulação real na avaliação pós-tratamento, né, no 6º dia, né, após o encerramento da estimulação transcraniana, teve um benefício maior quando comparado ao indivíduo que realizou o sham, certo? Isso no 6º dia.
Mas, quando você avalia os 6 meses, esse efeito some. E a gente pode discutir depois por quê. Vamos para a próxima tabela. Melhor, os gráficos. Então, aqui vai estar basicamente mostrando de uma forma diferente, né, esses resultados de uma forma diferente. E aqui eles fizeram também um índice de melhora, né, que seria o delta da melhora, né? E nesse delta, eles observaram, né, que o delta é onde realmente essa diferença acaba aparecendo, né? Apenas no índice de motricidade, né? Não é observado no hand grip, nem no NIH, nem no Bartel. E o último gráfico é para mostrar isso em relação a 2 meses e 6 meses, onde acaba tendo de uma maneira bastante semelhante, embora semelhante, né, entre os dois, né, entre o real e o Shan. Isso aqui é de 2 meses, né, é o baseline, pós-tratamento, 2 meses, 6 meses, e o índice de melhora no momento de 6 meses. Então, a gente pode ver um padrão semelhante, embora o que mais chame atenção aqui é a melhora, né, no índice de motricidade no 6º mês, né, a gente vê, ou melhor, no 6º dia. A gente vê que tem um delta bastante importante aqui, que é o que está ressaltado lá na outra tabela, outra imagem. E aqui ainda eles vão realizar uma correlação desse índice de melhora, né, tanto no 6º dia quanto no 6º mês, né? E a única correlação que eles observaram seria do NIH e do índice de Bartel com o dano no lobo frontal, né? E isso em 6 meses. Então, bom, vamos na discussão ali, para a gente falar melhor. Então, eles observaram essa correlação. Aí, na discussão, aqui eles começam comentando, né, que o que eles observaram foi uma melhora com uma estimulação transcraniana de uma maneira aguda, né, no 6º dia de intervenção, né, não observaram isso nos 6 meses, esse efeito desapareceu, a gente pode debater por que esse efeito desapareceu, será que desapareceu porque você também parou com a estimulação, será que desapareceu porque a estimulação dá um teto, né, chegou até ali, não vai mais, enfim. Bom, aqui está falando basicamente a mesma coisa. Eles se relata, né, que o índice de motricidade não é tão utilizado em estudos com estimulação transcraniana, e de fato não é muito utilizado, na verdade não em estudos de estimulação transcraniana, em estudos com AVC, né, não é comum, né, geralmente eles utilizam o Fugmeyer, né, que até a gente está trabalhando, né, João, vocês dentro aqui, Anderson e Josielen, a gente está trabalhando para provavelmente mês que vem a gente conseguir utilizar essa avaliação do Fugmeyer, que é a principal, né, aqui no hospital. A gente vai tentar utilizar a melhor de todas as escalas, né, embora ela seja mais trabalhosa. No entanto, ainda assim, é uma escala útil, né, escala de motricidade, tem seu valor, assim como a estimulação, a avaliação do hand grip, que é uma coisa que a gente já faz aqui, né, também tem seu valor, embora talvez não seja tão sensível a mudanças, principalmente a mudanças de curto prazo, né? No caso ali, a gente está falando de 6 dias, mas a gente está falando, de 6 meses, mas é longo prazo. Levando em consideração a intervenção foi 5 dias, será que poderia beneficiar? Enfim, podemos discutir. Além disso, a estimulação transcraniana por corrente contínua real não proporcionou nenhuma melhora quanto ao NIH e também ao índice de Bartel. Isso pode ser, novamente, a gente pode debater e chegar num consenso ou não, sobre será que é porque foi realizado muito curto a intervenção? Será que é uma escala, não seriam escalas tão interessantes? A escala de Bartel, às vezes, no 3 meses lá do ambulatório, já não dá um efeito tão grande. Enfim. O principal
a principal vantagem, né? A gente está aqui já, a principal vantagem da estimulação transcraniana não aparece em 6 meses de acompanhamento. Então, será que isso, o que isso poderia estar representando na clínica? Será que, bom, então melhor não utilizar ou será que não aparece por algum outro motivo? Ali em relação ao lobo frontal, né? E essa correlação, né, pode ser relacionada também justamente ao dano, né, porque é uma região cerebral mais relacionada também com respostas motoras. Então, é possível, né, que tanto no NIH quanto na escala funcional de Bartel, que foi visualizada, né, essa correlação com o lobo central, justamente porque está relacionado, né, com respostas motoras. Então, é bem possível e é facilmente identificável, né? A gente imaginar, bom, o indivíduo teve um menor dano na região onde está relacionado com respostas motoras, ele também tem uma melhor resposta funcional. Faz bastante sentido. Então, aparentemente, isso que justificaria essa correlação. Aí também ele vai trazer outros estudos com estimulação transcraniana. Isso aqui vai ficar marcado, depois vocês têm acesso ao artigo e podem olhar. Dessa vez eu mandei o artigo marcado, né? Esqueci de mandar o desmarcado para vocês se esforçarem mais na leitura. Daí vocês podem ler lá com mais detalhes, o que vai ser bom também para quem for trabalhar com o assunto, para ver outras formas de intervenção. Aí eles vão lamentar que eles tiveram que excluir boa parte dos indivíduos, mesmo aqueles que aparentemente seriam aptos, né, justamente porque as condições de segurança para o uso de estimulação transcraniana acabam sendo bastante severas, né, você acaba tendo que limitar bastante pacientes por evitar riscos, né, e isso acaba limitando, e nesse caso, talvez um pouco mais, porque as principais guidelines de segurança para neuromodulação não são feitas para estimulação por corrente contínua, mas sim por outros tipos de neuromodulação que são um pouco mais, não necessariamente invasivas, mas são mais agressivas, digamos assim. E, no entanto, como é utilizado para neuromodulação de uma maneira geral, acaba também utilizando para TDCS, que acaba, de repente, limitando alguns pacientes que poderiam estar realizando, mas que caem fora no critério de segurança. Bom, a conclusão é essa, né, que a estimulação transcraniana pode ter um efeito terapêutico precoce, né, e principalmente poderia estar potencializando, né, acelerando a taxa de recuperação espontânea dos indivíduos com AVC. Né. Então, os autores negam qualquer tipo de conflito de interesse aqui, o que acaba sendo bastante interessante, né, nesses estudos da área da saúde. Feito? Vamos encerrar aqui para nós realizar a discussão. Vou fechar a gravação.